Olá pessoal, estamos aqui para darmos continuidade na nossa aula 2, dessa vez a parte 5, onde nós estamos aí nesse curso de extensão do estágio de gestão educacional. Este curso é um curso de 12 horas, cujo tema é o ensino religioso e a gestão educacional. Estamos falando sobre as implicações da gestão empresarial na gestão educacional e vamos fazer uma análise daquilo que nós propomos aí sobre as características do trabalho pedagógico escolar, que é o tema dessa parte 5 aí da nossa aula de número 2. O diretor da escola, comprometido com uma sociedade inclusiva e com uma educação que contribua para a formação de alunos críticos e inseridos futuramente no mundo do trabalho, deve, em primeiro lugar, procurar garantir as condições necessárias para a concretização da praxis educativa, considerando a natureza do trabalho pedagógico e os métodos específicos da administração escolar em sua gestão. Então nós vemos que o diretor da escola, se ele é um diretor comprometido, com uma sociedade inclusiva, ele vai proporcionar uma educação que venha contribuir para a formação desses alunos. E, em primeiro lugar, ele precisa garantir as condições necessárias para a concretização desse projeto educativo. Então, o diretor da escola, ele tem um papel fundamental na contribuição de uma educação inclusiva. Ele tem um papel fundamental na educação desses alunos, em promover uma educação de qualidade, onde ele possa garantir as condições necessárias da praxis educativa, considerando todo esse envolvimento do trabalho pedagógico, considerando os métodos específicos da administração escolar em sua gestão, porque a administração escolar, ela tem os seus métodos próprios, ela tem a sua forma própria de administração. Então é preciso entender esse contexto dessa administração escolar para que o diretor ele consiga cumprir toda essa função, ele consiga desenvolver e desempenhar o seu papel como diretor da escola. Em segundo lugar, o que esse diretor ele precisa fazer? Ele precisa estar atento para que a escola seja um espaço por excelência de ensino-aprendizagem. Então o professor ele precisa criar esse ambiente educativo, formar um contexto educativo onde esse espaço da escola seja um espaço de excelência desse ensino-aprendizagem. Então esse ambiente escolar ele precisa ser um ambiente que traga no aluno um desejo, um prazer, uma iniciativa de estar participando desse ambiente e de se sentir melhor dentro desse ambiente escolar. Então o aluno, quando ele chega a esse ambiente, ele precisa de sentir que esse ambiente é um ambiente acolhedor, que é um ambiente de ensino-aprendizagem, onde ele vai aprender ali, sobre toda essa educação, que lhe for repassada nesse ambiente escolar. Então, o diretor ele precisa estar atento para que esse espaço escolar ele seja um espaço de excelência no ensino-aprendizagem. Para tanto, deve analisar criteriosamente a natureza do trabalho que aí é desenvolvido. Então, preciso fazer uma análise criteriosa de todo esse trabalho que é envolvido nesse ambiente escolar, para a escola se tornar um ambiente de excelência. É necessário fazer essa análise, é necessário fazer essa crítica, essa análise criteriosa de todos os métodos
de todos os objetivos que são empregados nesse ambiente escolar. Savani, fundamentado por Marx, divide em duas modalidades. Então ele divide essa análise criteriosa. Marx vai dividir em duas modalidades. Primeiro, a educação se situa nessa categoria do trabalho não material. Importa, porém, distinguir na produção não material duas modalidades. A primeira refere-se àquelas atividades em que o produto se separa do ato de produção, como no caso de livros e objetos artísticos. Há, pois, neste caso, o intervalo entre a produção e o consumo, possibilitado pela autonomia entre o produto e o ato de produção. A segunda diz respeito às atividades em que o produto não se separa do ato de produção. Então, a primeira atividade é aquela que refere em que o produto se separa do ato da produção. E aí é o exemplo, né, de livros e objetos artísticos. Então, nesse contexto, nessa fase, né, existe um intervalo entre a produção e o consumo. Agora, na segunda possibilidade, diz respeito às atividades em que o produto não se separa do ato da produção. Nesse caso, não ocorre o intervalo antes observado. O ato de produção e o ato de consumo se imbicam. É nessa segunda modalidade do trabalho não material que se situa a educação. Então a educação ela vai se situar nessas atividades em que o produto ele não se separa do ato da produção. Então todo esse planejamento escolar, essas estratégias, esses objetivos estão inseridos no mesmo contexto. Não dá para separar uma coisa da outra. É preciso o trabalho em conjunto. Didaticamente, podemos sintetizar essas duas modalidades, como no quadro a seguir. Então, nós vamos estar falando sobre as duas modalidades não materiais da natureza do trabalho educativo. Vamos estar fazendo uma abordagem, uma comparação, para que o nosso entendimento possa melhorar a respeito dessas definições. A natureza do trabalho educativo. Vamos estar analisando esse ambiente, essa natureza em que o trabalho educativo ele vai se situar. E existem algumas características que vão definir melhor essa natureza desse trabalho. Vejamos. O produto se separa do ato de produção. E aí, no outro contraste, diz o seguinte: o produto não se separa do ato da produção. Quando o produto se separa do ato da produção, existe uma cadeia. Livros, DVDs, objetos artísticos. E aí depois vem o intervalo entre a produção e o consumo. Depois a aquisição do livro, do quadro, anos depois. E depois vem, não há relação dialógica. Já quando o produto não se separa do ato da produção, diz o seguinte: aula, relação diáloga, relação humana. Depois vem, não ocorre intervalo entre a produção e o consumo. É algo que vem ali interagir. O ensino-aprendizagem, produção e consumo se imbricam. E espaço de múltiplas interações. Então é apenas um quadro aí para entendermos melhor essa natureza do trabalho educativo. Mas é substancial que o diretor ou a equipe de gestão tenha uma visão clara do trabalho educativo. Ou seja, é uma pergunta, né? Mas é substancial que o diretor ou a equipe de gestão tenha uma visão clara do trabalho educativo? Isso é óbvio que tem que ter. O diretor ele tem que ter uma visão clara. Ele precisa saber, com uma definição bastante clara, desse trabalho educativo, dessa gestão de trabalho educativo. A aula é um momento em que
Concomitantemente, o professor elabora suas atividades de ensino e nelas insere elementos da prática social, ao contextualizá-la e articulá-la aos conteúdos científicos. Enquanto o aluno se apropria desses conhecimentos, relaciona-os com os que ele já tinha sobre o tema e constrói novas sínteses. Então, o que está nos dizendo aqui que a aula é um momento em que concomitantemente, o professor elabora suas atividades de ensino e nelas insere elementos da prática social. Então, o professor vai trabalhar nessas questões. Ele vai elaborar sua aula, ele vai inserir nessa aula elementos da prática social, do contexto social, vai contextualizar esses elementos e vai articular dentro desses conteúdos que ele vai aplicar na sala de aula. Por outro lado, o aluno ele vai se apropriar desses conhecimentos que o professor vai estar repassando ali na sala de aula. E ele vai relacionar com relação aos temas e assim já um conhecimento prévio que ele tem daquele assunto, e ele vai construir novas sínteses, ele vai fazer uma nova conclusão dos seus pensamentos a respeito daquele assunto. Então, o diretor, com essa compreensão, tem a clareza de que o processo de ensino-aprendizagem é construído cotidianamente por professores e alunos de forma interativa, na qual o professor faz a mediação entre o conhecimento, os alunos e a prática social em uma ação compartilhada. Então, o diretor, quando ele tem essa compreensão clara desse processo de ensino-aprendizagem, ele vai construir, não é? Cotidianamente, essa relação entre professores e alunos, e isso vai ser de forma interativa, né? O professor ele vai fazer essa mediação entre o conhecimento, os alunos e a prática social. Então ele vai trabalhar, o professor, ele vai trabalhar nessa relação entre alunos, a prática social e o conhecimento. Ele vai fazer essa mesclagem, né, dentro dessa ação que nós chamamos de ação compartilhada. Por sua vez, os alunos, sujeitos do seu processo educativo, desenvolvem a autonomia intelectual e adquirem de forma crítica novos conhecimentos. Então, nessa junção, os alunos, né, que com certeza estão sujeitos a esse processo educativo, eles vão desenvolver uma autonomia intelectual melhor, e eles vão também estar adquirindo, né, de forma bastante crítica, novos conhecimentos. Eles vão estar obtendo novos conhecimentos através dessa interação entre conhecimento, alunos e professores e a prática social. Além disso, o diretor precisa considerar o papel do educando. Ao refletir sobre essa questão, Paro afirma que a análise do papel do educando no processo educativo escolar não pode restringir-se à sua condição de consumidor. No processo pedagógico autêntico, o educando não apenas está presente, mas também participa das atividades que ali se desenvolvem. É o papel do professor. O professor ele não está ali na sala de aula simplesmente para repassar informações, para repassar conhecimentos, mas quando ele faz essa atividade da sala de aula ali, ele está fazendo nada mais do que também se apropriando de novos conhecimentos. É uma interação. O professor ele não está ali simplesmente como para passar o conhecimento, mas ele está para fazer uma interação entre o conhecimento, o aluno e a prática social. Então ele está também ali obtendo novos conhecimentos através de uma vivência dos alunos também. Então ele
ele não só está presente, mas ele participa desse processo, né, onde se desenvolve esse conteúdo educacional. Sua própria presença, né, a presença do professor ali na sala de aula, né, aliás, só se faz necessária na medida em que o processo não pode dar-se sem a sua participação. No caso da produção material, a presença do consumidor no ato de produção, embora desnecessária, pode ser imaginada. Ou seja, numa produção de material, numa produção de matérias-primas, o consumidor, ele não necessariamente ele precisa estar presente naquele contexto. Já o professor, na gestão educativa, é necessário ele estar presente ali. O aluno é necessário estar presente também, porque é uma interação ali na repassagem de conhecimentos. Veja bem, no ato da produção material, a presença do consumidor no ato de produção, embora desnecessária, pode ser imaginada. Ela se constituiria então aí em simples presença, colocando-se o consumidor como mero espectador, sem qualquer participação nas atividades. No caso das atividades pedagógicas, entretanto, o aluno não pode estar presente como simples espectador, sob pena de o processo educativo deixar de realizar-se. Então, nessa interação, né, entre fabricação de produto e materiais, o consumidor ele não vai interferir nesse processo, ele não é necessária tanto a sua presença nesse contexto. Porém, numa sala de aula, a presença do aluno, o aluno, ele não pode ficar de fora desse contexto. Ele precisa de interagir, ele não pode ser um simples espectador. Ele precisa participar da atividade, ele precisa se inteirar nessa atividade. Em outras palavras, é próprio da atividade educativa o fato de ela não poder realizar-se a não ser com a participação do educando. Não há como ter essa atividade, não há como exercer essa atividade se o educando, se o aluno ele não estiver presente. Então, a presença do aluno na sala de aula, ela é fundamental, ela é essencial, porque se não tiver essa presença, não existe processo educativo, não há como fazer uma gestão educativa. Então é necessário, é essencial. Essa participação se dá na medida em que o aluno entra no processo ao mesmo tempo como objeto e como sujeito da educação. Então, é necessário essa participação do aluno, tem que haver essa participação, ele não pode estar somente ali na sala de aula como um mero espectador, ele precisa estar inserido em todo esse processo, em todo esse contexto escolar. Há uma necessidade de se fazer isso. Essa perspectiva é importante porque ressalta o papel do professor na organização da aula, ao conceber o aluno como sujeito, planejando o espaço para a participação e a instigação deste. Então, por que é importante se ter essa visão? Porque o professor, quando ele vai organizar a sua aula, ele vai organizar a sua aula pensando no aluno. Ele vai fazer o seu planejamento escolar pensando no aluno. Então, essa participação desse espaço por parte do aluno é super importante, é essencial, né? Não pode faltar essa participação do aluno. Então, para Mazeto, a ação docente é uma situação privilegiada e configure-se em um. Então, Mazeto ele vai trazer uma contribuição para este pensamento de que estamos falando. E ele fala que a ação docente é uma situação privilegiada. E ele configura-se em um espaço e tempo no qual, e durante o qual,
os sujeitos de um processo de aprendizagem, ou seja, o professor e o aluno, eles se encontram para juntos realizarem uma série de ações, na verdade, interações, como, por exemplo, estudar, ler, discutir e debater, ouvir o professor, consultar e trabalhar na biblioteca, redigir trabalhos, participar de conferências de especialistas, entrevistá-los, fazer perguntas, solucionar dúvidas, orientar trabalhos de investigação e pesquisa, desenvolver diferentes formas de expressão e comunicação e realizar oficinas e trabalhos de campo. Então, Mazeto ele vai trazer essa contribuição, ele vai pontuar que essa situação privilegiada, ela vai configurar nesse espaço, nesse tempo, onde o aluno ele vai poder estudar, ele vai poder ler, ele vai poder discutir, ele vai poder debater, ele vai poder ouvir o professor, se interagir com o professor, né? Ele vai poder ter a condição de consulta daquele estudo, daquele material, ele vai conseguir trabalhar na biblioteca através de pesquisas, ele vai conseguir redigir trabalhos, participar de conferências de especialistas. Então, há todo um conjunto de formas de expressão e comunicação que esse aluno ele vai poder desenvolver a partir dessa interação, desse trabalho pedagógico entre professor e aluno. Então, nessa perspectiva interacionista, cabe ao aluno, com a ajuda do professor, realizar inúmeras atividades referentes à apropriação e à reelaboração do conhecimento, atuar como sujeito ativo no processo de ensino-aprendizagem, construir seu conhecimento pela prática, querer aprender e assumir seus propósitos educativos. Então, nessa perspectiva, interacionista, nessa interação entre professor e aluno, há uma incumbência para a parte do aluno. Claro que com essa ajuda e essa interação também do professor, ele vai poder realizar inúmeras tarefas, inúmeras atividades referentes a essa apropriação, E ele vai atuar como sujeito no processo ensino-aprendizagem, vai construir novos conhecimentos em relação à prática, ele vai assumir seus propósitos educativos. Então, há uma interação e uma atividade aí também para o aluno, E ao professor? Cabe ao professor despertar nos alunos a vontade de aprender e realizar a mediação do conhecimento, proporcionando as condições para que se tornem sujeitos desse processo. Então, a função do professor nesse contexto vai ser o quê? Despertar no aluno essa vontade de aprender. O professor, além dele ter ali a matéria, o conhecimento, onde ele vai estar repassando ali dentro de sala de aula, ele precisa também despertar no aluno esse interesse pelo aprendizado. O papel do professor é despertar no aluno esse interesse. O aluno precisa de ter esse interesse no aprendizado, porque de outra forma não haverá ensino-aprendizagem, Não vai haver a participação do aluno nesse contexto. Então é preciso que esse professor ele venha despertar no aluno essa vontade do aluno de aprender, Ele vai precisar de realizar essa mediação entre o conhecimento e vai também precisar de proporcionar as condições para que se tornem sujeitos a esse processo, Então, quando ele vai comentar sobre esse aspecto, ele vai afirmar que a aula, porém, é apenas uma atividade ou o próprio processo através do qual se busca determinados resultados. O fato de esta aula
ou processo de ensino-aprendizagem pressupor a não passividade do aluno, é, como vimos, um aspecto determinante da própria natureza do processo pedagógico. Esse aspecto é de grande importância também na determinação do produto da escola, já que é através dessa não passividade ou dessa participação ativa que se realiza a aprendizagem, ou seja, que o educando aprende. Mas, entendida a educação como apropriação de um saber historicamente acumulado e tendo a escola como uma das agências que provê educação, a consideração do seu produto não pode restringir-se ao ato de aprender. Nesse ato, o indivíduo apropria-se de um saber, que são conhecimentos, atitudes, valores, habilidades técnicas, que nele é incorporado. Existe, portanto, algo que permanece para além do ato de produção que se dá na sala de aula. Não acontece, por conseguinte, que o resultado da educação escolar seja algo produzido pelo professor e consumido imediatamente e completamente pelo aluno, sem deixar nenhum vestígio. A própria necessidade da participação ativa do aluno, como sujeito do processo, se faz presente, porque a educação supõe uma modificação na natureza do seu objeto. É por isso que se considera que, se a educação realmente se efetivou, o aluno sai do processo diferente de como ele era quando aí entrou. Essa diferença, que não é simples acréscimo, já que supõe uma real transformação na personalidade viva do educando, é que se constitui no efetivo produto do processo pedagógico. Então nós vemos que as características, da atividade pedagógica escolar explícitas evidenciam a impossibilidade da transposição direta, do modelo de gestão capitalista para a gestão escolar. Embora certos princípios e métodos da primeira sejam aplicáveis à segunda, outros não são, dadas as diferenças entre as características de uma e de outra. Os objetivos da escola são voltados para a educação e a formação humana, o que envolve permanentemente relações interpessoais e construção de trabalho coletivo. A aula, como uma atividade própria do processo de ensino-aprendizagem, envolve professor, aluno e conhecimento. Essa ação educativa, ao se efetivar no seu verdadeiro sentido, não se encerra no momento da aula, mas provoca uma mudança intencional e duradoura no aluno, incluindo não só a apropriação e a elaboração de conhecimentos, mas também uma mudança na personalidade, nas atividades e no exercício da cidadania. Então, como nós podemos perceber, durante esta aula aí, que se falou sobre essas características, do trabalho do trabalho pedagógico escolar, onde trouxe aí, com mais ênfase, com mais particularidade sobre essas características no trabalho escolar. Então, essas características da atividade pedagógica escolar, explicitamente elas evidenciam, a possibilidade da transformação direta do modelo de gestão capitalista para a gestão escolar. Então, fica bem claro, através dessas definições, dessas características escolares, que é impossível essa transposição do modelo de gestão capitalista, do modelo de gestão empresarial para a gestão escolar. Embora alguns princípios e métodos, alguns métodos podem ser aplicados também nessa gestão escolar, mas os objetivos da escola, eles vão ser voltados para a educação e para a formação humana. Então, são um trabalho diferenciado, vai ser um trabalho diferenciado esse trabalho desse ambiente escolar. Então, não há como fazer uma total transposição
dessas atividades empresariais para a gestão escolar. E nós vamos aqui encerrando essa aula 2 e depois nós vamos estar vendo aí uma síntese de toda essa aula 2, onde nós falamos sobre essas implicações da gestão escolar, da gestão empresarial para a gestão escolar.